Bom dia. Vamos de novo. Bom dia. Que a graça e a paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na vida de vocês. Afinal de contas, eu lembrava ainda ali fora com o presbítero Samuel, que semana espetacular foi essa. Não sabe por quê? Vamos parar para pensar. Olha quanta atividade a gente teve aqui na nossa igreja. Quarta-feira teve culto de oração da Sinodal de SAF, conduzida pelas nossas irmãs. Obrigado. Logo depois, e foi uma bênção, tá, irmãos? Foi bênção, foi muito bom. Depois a gente emendou com o nosso núcleo, conversando sobre as pregações do domingo passado de manhã e domingo passado à noite. Quarta-feira, excelente. Quinta-feira tivemos o nosso passeio da igreja. E aí aconteceu muita coisa muito legal. E mesmo para os incrédulos que duvidaram, o sol apareceu e o pessoal pegou uma cor aí brabíssima. O passeio foi ótimo. O sol veio com força total. As comidas estavam muito boas. E eu vi nosso irmão presbítero Valquinaé levando aquela canetinha no futebol, né? Falou que ia fazer e acontecer, e na hora H, ele começou a chorar, que ele foi empurrado, por isso que ele não conseguiu. Típico de jogador, né? Foi um dia muito especial. No sábado aqui, ontem, tivemos nossa tarde de jogos, com a nossa primeira mesa de RPG aqui na Esperança. Foi legal, meninas? Muito bom. E depois de alguns impasses, a gente até conseguiu concluir a missão, né? Parabéns para os aventureiros aí envolvidos com isso. E hoje a gente vai seguir na nossa série tão especial, que já nos leva a viver o Natal, que é a série Seguindo a Luz. Dando sequência à nossa proposta, então, vamos visitar uma cena extremamente antiga, dramática e cheia de simbolismo, mas também cheia de esperança. Eu me refiro especificamente à noite que Deus libertou o seu povo da escravidão, só que não total, lá no Egito ainda. Então preciso que você se lembre, depois de anos vivendo naquele lugar, lá no Egito, a relação entre os egípcios e os hebreus tinha se deteriorado. Como que os hebreus foram parar lá? Você lembra da história de José? Houve fome na terra, José vai até o Egito, o Senhor usa José, o Egito prospera, José resgata toda a sua família e o povo desenvolve junto. Só que com o tempo, os hebreus começaram a prosperar demais, e isso começou a incomodar os egípcios. O povo estava se tornando muito numeroso, então a solução que os egípcios encontraram foi escravizar o povo de Deus. Anos vão se passando sobre essa nova forma de se relacionar, essa nova realidade de escravidão. E é nesse momento da história que o Senhor revela mais uma vez a sua salvação. Só que essa salvação não veio sem preço, não veio do nada. Ela vem com preço, e é preço de sangue. A tão esperada libertação que esse povo clamava vem por meio da morte de um cordeiro. E de novo, irmãos, não é um cordeiro qualquer. O cordeiro que acende a luz no meio das mais densas trevas. O cordeiro que é capaz de proteger até mesmo contra as bestas do campo. Um cordeiro que nos marca, um cordeiro que aponta para alguém muito maior. O texto de hoje nos leva para uma das noites mais intensas da Bíblia, onde a gente vê a morte e a vida sendo nitidamente traçada por uma linha. Uma noite cheia de expectativa, tensão, medo, mas acima de tudo, uma noite de muita promessa diante dos olhos. Israel estava há muitos anos sob o domínio de Faraó. Então a gente precisa lembrar, são vidas oprimidas, sonhos esmagados, esperança que já virou só murmuração, porque nunca dá certo, nunca chega, nunca vai. Tudo parecia escuro. E todas aquelas promessas, e tudo aquilo que eles ouviam que tinha acontecido no meio do povo de Deus ao longo dos anos, cadê o Deus dos ancestrais? Cadê aquele poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó?
aparentemente, não importava o quanto eles pedissem, o quanto clamassem, a resposta não vinha. Ao pensarmos sobre todo esse tempo vivendo essa escravidão, essa opressão, esse clamor sem resposta, a gente começa a perceber o quão sombria era a realidade desse povo, o quão difícil era viver naquele tempo. E é nesse sentido que também começa a ganhar importância e tornar interessante para a gente perceber como a Bíblia descreve a escravidão espiritual também como noite, trevas, escuridão interna. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao voltarmos nossos olhos para a história do Êxodo, podemos esbarrar também na história pessoal de cada um de nós, na história do Felipe, da Lília, da Rosa. Nós que seguimos de alguma forma presos ao pecado, nós que seguimos carregando pesos que não conseguimos soltar, perdão que a gente não consegue liberar, vivendo em sombras que fingimos que a gente não vê que tem aquela parte ali sombria da nossa vida, vivendo como se, mesmo conhecendo o Senhor, sendo o povo de Deus, nós ainda fôssemos dominados por faraós das mais variadas formas. Mas naquela noite, nessa noite, Deus acende algo novo. Um cordeiro foi morto e a luz da libertação começa. E é isso que eu te convido a ver, voltando seus olhos para a sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o 14. Eu vou fazer a leitura na versão NVI e você consegue acompanhar projetado aqui acima de mim. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa, para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Muito bem, muito bem. Depois que a gente leu esse texto marcante, a gente precisa parar e respirar um pouquinho para refletir sobre tudo isso, porque o que a gente acabou de ler não é só mais uma história antiga, é o diagnóstico de toda a humanidade. Você percebeu o que está sendo falado aqui? Antes da gente avançar para a parte bonita do cordeiro, a gente precisa encarar o cenário real. Sabe aquela sensação, e aqui eu quero bastante a sua atenção, sabe aquela sensação quando você vai arrumar a casa, você vai começar a arrumar a casa, e antes de limpar, você tem que parar, olhar para a bagunça e ver por onde você vai começar a atacar? Aquele momento em que você
olha para aquela louça cheia de coisa para lavar, a quantidade de roupa acumulada que tem que lavar e pendurar. Quando você bate o olho na poeira e nas bagunças espalhadas pela casa, e se tiver criança então, com os brinquedos espalhados, é mais ou menos como aquela vontade de botar tudo num saco, jogar fora e comprar tudo novo para não ter problema. Pois é, Êxodo 12 tem exatamente essa expressão, trazendo luz para nós. Mas sim, começa no meio de uma escuridão desse jeito, desespero de que não quero ter que lidar com esses problemas, já está ruim demais. Então a gente vai mergulhar para tentar entender nesse texto a noite tão obscura que a humanidade estava inserida. Porque é só quando a gente começa a entender a escuridão que a gente vive, que faz sentido a gente procurar a luz. E esse vai ser o nosso ponto 1 da nossa reflexão dessa manhã. Anota aí para a gente poder conversar na quarta-feira sobre ele. Ponto 1, a noite do juízo. Ponto 1, a noite do juízo e o problema da humanidade. A noite do juízo e o problema da humanidade. Deus disse assim: eu passarei pela terra do Egito e executarei o meu juízo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda a terra estava em trevas. Toda. Ou seja, havia violência, idolatria, opressão, injustiça, mentira, roubo, arrogância, uma escuridão que subia até os céus e que era visível aos olhos do Senhor. Mas aqui tem um detalhe confortável e até libertador para nós. Israel não era inocente. Não era só o Egito que praticava todas essas coisas ruins. Mesmo o povo de Deus, que conhecia a verdade e conhecia o Senhor, vivia sua vida completamente regido por práticas pagãs. Eles também tinham se acostumado a viver murmurando, difamando, duvidando, hesitando. Eles se perdiam nos próprios desejos. Ou seja, o juízo não viria só sobre os egípcios, ele viria sobre todos que estivessem na terra do Egito, incluindo os hebreus. E é por isso que ninguém podia simplesmente abrir a porta e sair pela rua. Olha só, cadê a praga da morte? Cadê o anjo da morte? Ninguém podia fazer isso, era loucura. Todos precisavam da mesma coisa. E o que era necessário para evitar essa morte? Um cordeiro que fosse morto em favor daquela família. É a Bíblia dizendo para nós, irmãos, ninguém se salva através da própria moral, ninguém se salva pela própria força, não é possível se salvar pelo próprio brilho que você conquista. Todos, homens, mulheres, novos, velhos, baixos, altos, magros, gordos, todos precisamos de um cordeiro. E essa é a realidade da humanidade, um mundo em trevas, e um povo que não consegue, de maneira nenhuma, se salvar sozinho. Irmãos, quando a gente olha para aquela noite específica, narrada no texto que a gente acabou de ler, não é difícil enxergar também a nossa própria noite, a nossa própria escuridão, porque como a gente falou no domingo passado, nosso mundo moderno segue cheio de luz, mas é luz artificial, porque o coração mesmo continua escuro. Você pode sair nas redes sociais com um sorriso mais lindo, sendo que fora das redes sociais você não tem nem mais força para sorrir. Tem muita lâmpada, muita tela, muita vitrine, muita televisão, muito LED piscando colorido já por aí. Mas lá dentro do coração, até dentro mesmo de algumas igrejas, a impressão é de que a luz já foi apagada há muito tempo e que está tudo bem. É só sair vivendo, sabe? Já deu para viver o suficiente. Pelo menos é o que as pessoas acham. Então, quando a gente pensa sobre as nossas vidas, descobrimos que essa noite não é só uma noite relacionada aos nossos ímpetos morais, embora possa ter relação com as questões morais. Estamos falando de uma noite que ela é necessariamente emocional,
Mas não é só emocional, ela é também espiritual, ela é relacional. Gente, o que falar? As pessoas hoje brigam tão fácil. É tão fácil você abrir mão de uma amizade, abrir mão de um relacionamento. Ela é uma noite mental. Vide a quantidade de pessoas sofrendo dos mais diversos males, porque ela se tornou uma noite existencial. Essa noite da humanidade é aquela culpa que pesa quando ninguém vê o que você está carregando. A ansiedade, sabe, que tira o nosso sono, que rouba a nossa paz. A comparação que começa a sufocar, que vai destruindo a nossa alegria por dentro. O vazio, irmãos, que nem trabalho, nem dinheiro, nem Instagram, nem curtidas ou reconhecimento consegue preencher. Os vícios que parecem faraós modernos, exigindo novos tijolos de areia produzidos todos os dias. A sensação de estar vivendo a vida só no piloto automático. Ou ainda, algo que incomoda massivamente as pessoas no nosso período histórico, que é o medo do futuro. Aquele que a gente muitas vezes nem confessa, mas está ali, sempre ferindo a gente. A solidão de quem está cercado por muita gente, mas não encontra descanso para a alma em lugar nenhum. E a gente podia continuar listando aqui coisas e mais coisas que destacam a nossa escuridão. A noite também é aquele tipo de sofrimento que ninguém consegue explicar direito. É também aquela tristeza mansa, meio silenciosa, sabe? Aquela exaustão do tô bem, tá tudo bem, quando na verdade não tá. Aquele sentimento de que a vida está pesada demais para a gente conseguir viver ela sozinho. Essa é a nossa noite do século 21. Não tem pirâmide, não tem faraó, quer dizer, até tem os faraós dos bitcoins, que o pessoal fala, mas não tem faraó, não tem chicote, mas tem muita gente vivendo como escravo até do próprio coração. E sabe qual é o detalhe mais doloroso disso tudo? Muita gente já se acostumou a viver nessa noite. Muita gente já vive como se nada fosse possível mudar a situação. Se acostumou tanto com a escuridão que nem imagina mais como seria viver de verdade na luz. E é assim como Israel, que tem gente que já perdeu o brilho nos olhos, o entusiasmo da fé, a esperança de que o Senhor pode fazer algo novo na nossa história. Gente que até acredita em Deus, mas não acredita mais que Deus tem poder para mudar vidas. Ele pode mudar a sua vida? Vamos tentar de novo, Ficou muito ruim isso aí. Ele pode mudar a sua vida? Ele tem poder para isso? Louvado seja o nome do Senhor. E é justamente por isso que Êxodo 12 é tão precioso para nós. Porque Deus não espera o povo melhorar para Ele agir. Ele não espera o povo crescer emocionalmente. Ele não espera o povo acordar. O gigante acordou. Ele não espera o povo ajeitar as coisas dentro de casa primeiro. Ele, o próprio Deus, vê a escuridão e Ele desce em nossa direção. Ele foi até o seu povo, Ele entra no meio daquela escuridão, Ele vem no lugar de dor de cada um de nós. E é ali, meu irmão, minha irmã, bem ali que Ele apresenta o verdadeiro Salvador, o sacrifício do Cordeiro. É como se Deus dissesse: mesmo quando vocês não podem sair à noite, mesmo quando o medo de vocês já dominou por completo o coração, eu sou capaz de trazer a luz que é necessária. Eu faço a luz brilhar em vocês. E é justamente nessa noite, nessa escuridão profunda, histórica, escuridão humana, que Deus faz algo completamente inesperado. Você presta atenção. Ele mandou algum exército para livrar o povo lá do Egito? Foi um exército que foi lá para derrotar os egípcios? Não foi. Ele também não mandou um anjo com espada, embora em outros momentos ele tenha mandado, mas agora ele não mandou anjo nenhum com espada. Ele também não mandou uma estratégia militar: vocês vão se vestir assim, vocês vão fazer assado.
A salvação gloriosa de Deus para o seu povo foi o sacrifício de um cordeiro. E é aqui que a história muda de cor. E a gente avança para o nosso ponto 2. Ponto 2, o cordeiro como luz, o sangue que marca e liberta. O cordeiro como luz, 2 pontos, o sangue que marca e liberta. E aqui a gente começa a se aproximar do centro de toda essa história. Diante de toda aquela escuridão, toda aquela corrupção, Deus manda cada família separar um cordeiro. E como é que deveria ser esse cordeiro? E a lista é bem criteriosa. Não era qualquer cordeiro, não era qualquer cabrito que servia, não. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. Além disso, ele precisava ser sacrificado ao entardecer de um dia específico, para que tudo desse certo. Para só então dar prosseguimento à aspersão do sangue nos umbrais e nas laterais das portas. Momento em que o sangue deveria ser realmente utilizado. E Deus diz, ele não fala quando virem, ele diz, quando eu vir o sangue, passarei direto por vocês, a praga não será sobre vocês. O sangue, meu irmão, minha irmã, esse sangue do cordeiro era a luz vermelha que Deus enxergava no meio daquela densa escuridão. Era a marca que dizia, aqui nessa casa já houve morte, alguém já pagou o preço, aqui aconteceu a substituição necessária, a justiça já passou entre eles. E por onde se via o sangue nos umbrais, havia certeza de que a morte passou, porque tem sangue. Mas as vidas naquela casa permaneceriam de pé. E aqui está o ponto mais lindo disso tudo. O cordeiro não iluminava apenas a casa, ele iluminava o futuro daquela família. O cordeiro marcava um novo começo, e é por isso que Deus diz, este será o primeiro mês do ano para vocês. Deus está dando um novo começo, é um novo marco na existência desse povo. A vida de vocês começa hoje e começa com o sacrifício do cordeiro. É sobre a luz do cordeiro. E isso aponta diretamente, não para aquele pobre cordeiro que foi sacrificado ali, mas para o verdadeiro cordeiro de Deus. Porque séculos depois, um homem de Deus chamado João Batista é quem olha nos olhos de Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro do Êxodo iluminou a noite. Jesus ilumina toda a eternidade. O sangue do Cordeiro poupou a casa, poupou aquela família. E é o sangue de Cristo que liberta da morte, que inaugura uma nova vida para todos nós. O Cordeiro do Êxodo marcou portas. Mas Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, segue marcando almas, marcando corações. E essa marca continua absolutamente necessária sobre mim e sobre você. Porque assim como no Egito, as nossas portas também precisam estar marcadas. Não com sangue físico, mas com a graça de Cristo escrita no nosso interior. Com uma nova vida proposta por Ele. Hoje essa marca aparece quando alguém deixa o orgulho e aprende a pedir perdão. Quando um casal decide recomeçar em vez de simplesmente desistir. Quando alguém vive ou vivia preso a um vício e decide buscar uma vida nova longe daquilo. Quando um jovem entende que não precisa mais provar o seu valor para ninguém, porque para quem importa, ele tem valor. Quando alguém cansado, desgastado, escolhe descansar nos braços de Jesus e não viver mais em função da sua ansiedade. É assim que a porta do nosso coração fica marcada. Não é um sinal visível, mas uma mudança real, uma mudança de postura, uma mudança de direção, uma mudança de vida. O Egito pode até tentar nos puxar de volta, e ele vai se esforçar para puxar a gente de volta.
Mas o coração marcado por Cristo não é mais dominado pela noite. Ele agora tem um novo Senhor. Mas se o Cordeiro nos salva da noite, o que acontece depois que a gente é salvo da noite? Porque a história não termina com as portas pintadas. E é aí que a gente caminha para o nosso terceiro ponto, a caminhada. Então anota aí, ponto 3. A nova vida, 2 pontos. O Cordeiro que inaugura um caminho. A nova vida, 2 pontos. O Cordeiro que inaugura um caminho. Aqui a gente precisa retornar para a nossa história. Então vamos lá. Quando o Cordeiro foi sacrificado, o povo de Deus fica então livre da morte. Mas ele fica livre para quê? Qual o objetivo dele ficar livre da morte? Livre especificamente para caminhar atrás da luz, a luz da presença do Senhor. Então, eles finalmente estavam livres para deixar o Egito, livres para serem conduzidos por Deus, livres para viverem de uma nova forma, sob um novo calendário, livres até para ter uma nova identidade. E é aqui que esse símbolo de liberdade se torna espiritual. O Cordeiro que liberta é também a luz que nos conduz por esse caminho, por esse novo caminho. Após a Páscoa, imediatamente após a Páscoa, vem a caminhada. Após o sangue, vem o caminho. Após o Cordeiro, vem a nova vida. Não acaba no felizes para sempre. Ainda tem uma jornada. E é assim também na nossa vida, na nossa história. Não existe cristianismo verdadeiro sem transformação, sem renovação, sem novidade de vida. O sangue de Jesus não é só perdão, ele também é poder de Deus para vivermos uma novidade, para vivermos um novo começo. Não é só segurança não, irmãos, é direção do céu. Não é mais só um fato de dizer que a gente saiu do Egito. É seguir a luz, mesmo quando eu olho e vejo que ela está me levando para o deserto, porque eu confio nessa luz. Por isso nossa série de mensagens se chama Seguindo a Luz. Nós não apenas celebramos o Cordeiro, nós andamos atrás dele. Nós não apenas nos alegramos com a liberdade que foi recebida, mas a gente desfruta do convívio com o nosso Senhor, a gente desfruta do aconchego dele, a gente desfruta da direção que ele nos dá, direção verdadeira. Ou seja, tem uma excelente notícia para garantir para vocês aqui. Presta bastante atenção. Esse glorioso Cordeiro não ficou no passado. Eu vou falar de novo e aí você diz amém, porque isso é importante, tá, irmão? Vamos lá. Esse glorioso Cordeiro não ficou no passado. E o que isso significa? Que a história do povo de Deus não parou no Egito. Não ficou só como mais uma história antiga. O nosso Deus não está morto. O Cordeiro continua vivo. E o seu sangue continua falando aos nossos corações, continua libertando, continua livrando, continua abrindo portas no meio da noite, porque Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, o Cordeiro de Deus, ainda liberta, ainda ilumina vidas que estão vivendo em trevas. Não importa o quão difícil seja, o quão profundo seja, o quão grotesco seja o estado de vida de uma pessoa, o Senhor tem poder para entrar nessa escuridão e resgatar essa vida. Ele continua resgatando os que são ansiosos, Ele resgata os que são escravos do medo, Ele resgata ainda até aqueles que sentem um Egito moral nas suas costas, de coisas que tem que cumprir e que tem que fazer. Cada um de nós que já se acostumou com a escravidão espiritual, cada um de nós que já se acostumou com prisões do passado, esse mesmo Cordeiro nos resgata, mesmo quando nos sentimos indignos de resgate. Mesmo quando a gente acha que, não, eu já errei muito, eu já fiz muito, eu entendo se Deus não me quiser. Mesmo você nessa circunstância, o Senhor tem poder para resgatar. A luz do Cordeiro continua repetindo: você pode sair dessa noite,
você pode recomeçar, você pode caminhar comigo. Então, independente de quantos natais você celebrou, quem celebrou mais Natal aqui na igreja? Quem celebrou mais? Tem alguém que celebrou 100 natais? Não. 95 natais? 90? 89? Muito bem. Eu estou um pouquinho longe disso, mas se Deus permitir, eu chego lá. E eu quero chegar assim, firme e forte. Não importa quantos natais a gente já viveu. Não importa o quanto essa data pode deixar o seu coração amargurado ou até em murmuração, porque não é mais igual antigamente. Lembre-se de que o Cordeiro foi morto e que nele há vida. Natal é celebração da luz que nos conduz, da salvação que veio de Deus em nosso favor. Nenhuma escuridão, nenhum desgosto, nenhuma história, nenhuma marca pode ofuscar a graça divina do Natal. Então eu preciso te desafiar hoje, aqui, agora, 2 respostas do seu coração. Anota para a gente falar na quarta-feira. Resposta número 1: confie no sangue do Cordeiro. Ou seja, para de tentar se salvar sozinho. Para de inserir coisas como condição. Não, Senhor, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar o meu vício, quando eu deixar de mentir, quando eu for santo, aí eu vou para a sua casa. Abandona isso. Para de tentar ser a luz por conta própria. Você não é a light. Você não tem como fazer isso. Mas tem uma luz que já foi dada em seu favor. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aprenda a descansar nos braços de Cristo. Aprenda a confiar na sua gloriosa luz. Segunda questão: siga a luz que Ele acendeu. O que isso significa para mim e para você? Não volte ao Egito. Um dos grandes erros do povo foi, saiu do Egito e quando tinha qualquer problema, no Egito tinha cebola, no Egito a gente comia bem, no Egito a gente pelo menos estava tranquilo. Era escravidão, era dor, era sofrimento, isso é ilusão do nosso coração. Então não volte ao Egito, não volte aos hábitos que te escravizam. Não volte a viver uma vida dominada pelo medo. Não volte para as trevas. Porque, meu irmão, minha irmã, se é verdade que existe um Cordeiro, então, pela glória desse Cordeiro, existe um novo caminho. Eu não preciso sucumbir ao passado. Se existe sangue nos umbrais, então existe liberdade para mim e para você. Se existe luz no meio da noite, então, meu irmão, continua existindo esperança para nós. Continua havendo esperança, porque o Cordeiro da Luz, Jesus Cristo, liberta, ilumina e guia. E você, e eu, nós vamos segui-lo para a honra e glória do nosso Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Não existe nada no céu, na terra, em cima do céu ou abaixo da terra que se compare ao Senhor. Deus, agora que tivemos diante de nós relembrado o quão gloriosa foi essa noite, noite que o Senhor enviou a sua luz em favor do teu povo. Senhor, isso nos remete exatamente a esse momento que vivemos de preparação para o Natal, em que muitas vezes, Senhor, tantas angústias fazem a gente desvalorizar ou desmerecer o que o Senhor tem feito. Senhor, que seja o Teu Espírito a incendiar os nossos corações, que olhando, Senhor, para o glorioso feito do Senhor no Egito, ao olharmos nossos olhos para a manjedoura, para esse momento, Senhor, de celebração do nascimento de Jesus, o nosso coração possa de novo encontrar a alegria, o ânimo, a empolgação, a alegria da salvação, Senhor. Leva-nos, Senhor, como um povo não que fica reclamando de tudo,
Porque a impressão que eu tenho, Senhor, é que muitas vezes nós que somos teus servos, voltamos ao Egito das murmurações e reclamações. Então, Senhor, pelo teu poder, pelo teu agir, pelo sangue derramado do Cordeiro, que cada um de nós aqui nessa manhã receba do Senhor a novidade de vida. Que cada um de nós saia daqui hoje tão empolgado, Senhor, que ninguém que passe por nós vai conseguir celebrar o Natal triste. Leva-nos, Senhor, a mostrar que a verdadeira alegria do Natal não está em receber presentes, não está em ter comilança em casa, mas está em saber que a salvação veio do céu em nosso encontro. É isso que te louvamos, Senhor. É por isso que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.